Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós começaremos a abordar o tema que diz respeito ao mundo ameríndio. Ameríndio é o nome que se dá aos indígenas, aos nativos do continente americano. Costumeiramente, esse período que nós iremos abordar também recebe o nome de América pré-colombiana, já que seria a América antes da chegada de Colombo, ou seja, antes do contato com os europeus. Mas o problema dessa definição de América pré-colombiana é que dá a impressão de que até Colombo chegar não havia nada de tão importante, quando na verdade havia, como nós iremos ver, o continente americano, antes da chegada dos europeus, tinha centenas de povos com línguas, religiões e costumes diferentes que habitaram desde o extremo norte até a Terra do Fogo e que se organizavam das mais variadas formas, Então, o continente americano ele vai ter diversas sociedades muito diferentes entre si nesse período. Desde alguns assentamentos urbanos que datam de 3, 4 mil a.C., até sociedades nômades, até aldeias. Nós vamos ter diversas formas de organização social na América antes da chegada dos europeus. E uma relação bastante complexa também entre elas. Então, para começar, de uma forma bastante simplista, bem simplificadamente, nós podemos dividir as sociedades da América em 3 tipos principais. As sociedades de caçadores e coletores, que eram nômades, então que viviam da caça e da coleta. Algumas eram seminômades, ou seja, elas migravam de um lugar para outro, mas com uma frequência menor, Às vezes elas se fixavam em uma região de floresta mais densa por um tempo para depois migrar, Então sociedades que não eram sedentárias, ou seja, não eram fixas. Nós temos as sociedades de aldeias, em que nós temos uma forma de organização tradicional, muitas vezes com um ancião ou uma anciã também, sendo a responsável pela administração das aldeias, que já demonstra também a prática de agricultura e um processo de sedentarização, Sendo que algumas aldeias elas cresceram tanto e elas aglomeraram outras aldeias ao ponto de se tornar cacicados, Então, que eram grandes estruturas, um conjunto de aldeias, podemos dizer assim. Com algumas podiam ter até mais de 100 mil pessoas, alguns desses cacicados, Eles chegavam a ser muito grandes, muito extensos também. E os estados propriamente ditos, Então você vai ter também, além das sociedades de caçadores e coletores, das sociedades de aldeias e cacicados, nós temos também a formação de grandes cidades que, em alguns casos, viraram até mesmo grandes impérios, que compreenderam vastas regiões da América, como é o caso do Império Azteca, do Império Inca. Os maias também, embora não tivessem chegado a formar o império, tinham cidades muito grandes, Entre tantos outros grupos que nós iremos abordar a partir desse momento. Então, apenas para contextualizar, eu já havia falado anteriormente disso, mas é sempre bom retomar, que o continente americano foi um dos últimos continentes do mundo a ser definitivamente ocupado pelos seres humanos. A questão é quando isso aconteceu. Antigamente, estimava-se que os primeiros seres humanos eles teriam chegado à América por volta de 10 a 15 mil anos atrás, a partir do Estreito de Bering, a partir da Ásia. Então, sociedades nômades da Ásia, elas teriam passado pelo Estreito de Bering, que é onde fica atualmente um mar, que fica entre a Rússia e o Alasca, mas que na época era terra contínua. E que teria ocorrido mais ou menos por volta de 10 a 15 mil anos. No entanto, pesquisas recentes já indicam que a presença humana na América pode ser mais
longeva, mais longa, alguns datando 20 mil anos atrás e alguns até sugerindo 50 mil anos atrás. E outra coisa também é que a questão, o Estreito de Bering, embora ele seja ainda reconhecido como uma das rotas principais de migração humana para a América, já não é mais a única. Né? Então, uma outra teoria que surgiu e que já é praticamente aceitada na ciência é a rota transpacífica, na qual, a partir das ilhas da Oceania, a partir da navegação, os primeiros seres humanos teriam chegado na costa da América do Sul, o que indica também o fato de os indígenas sul-americanos serem geneticamente mais próximos dos polinésios e dos aborígenes australianos do que dos asiáticos. E até outras possibilidades, né? Como, por exemplo, a rota costeira, na qual o ser humano teria partido da Ásia também, mas costeando a partir da navegação o norte da Ásia, e até mesmo uma rota transatlântica, da qual o ser humano teria partido da Europa e navegado pela Islândia, Groenlândia, até chegar na América do Norte. Apenas lembrando que uma dessas possibilidades não anula as outras. Então, o mais possível é que todas essas rotas teriam sido utilizadas pelo ser humano para se chegar ao continente americano. Uma vez que os primeiros grupos humanos chegam ao continente americano, eles vão se diferenciando e formando sociedades muito diferentes, desde sociedades de caçadores e coletores até tribos e, posteriormente, grandes estados que dominavam o metal, a arquitetura, entre outras práticas. Então, nessa aula, o foco que nós teremos será justamente nessas primeiras civilizações na América. Então, a mais antiga civilização da América que nós temos registro, ela é chamada de civilização ou cultura de Caral, né? Isso por conta do nome da região onde ela foi encontrada, né? Então, o Caral fica no que seria o atual Peru, na costa do Pacífico sul-americano. E acredita-se que lá houve o surgimento de uma cidade que teria surgido mais ou menos por volta de 2600 a.C., ou seja, mais ou menos a mesma idade das pirâmides do Egito, e é considerado o centro urbano mais antigo das Américas. Eles deixaram poucos vestígios, não se sabe ainda muito sobre essa civilização de Caral, mas acredita-se que ela teria influenciado bastante as outras civilizações da Cordilheira dos Andes na América do Sul, como, por exemplo, a existência de uma religião solar, na qual acreditava-se em vários deuses, mas o sol era o mais importante, e até mesmo a criação de lhamas e alpacas, inclusive para montaria, que teria também tido início em Caral e que foi utilizada por outras sociedades da Cordilheira dos Andes. A mais antiga da América do Norte, ou melhor falando, da Mesoamérica, que é aquela região entre o México e a América Central, é a chamada civilização Olmeca. Os Olmecas, eles teriam habitado o centro-sul do atual México, no que se chama de período pré-clássico. Tá? A história da Mesoamérica costuma ser dividida no período pré-clássico, clássico e pós-clássico. O período pré-clássico, na verdade, é o período da civilização olmeca e dos zapotecas, que nós iremos ver. O período clássico é o florescimento das grandes cidades maias e de Teotihuacan. E o pós-clássico já é a decadência dos maias e o surgimento do Império Azteca. Então, no período pré-clássico, os olmecas teriam habitado o centro-sul do México e teria tido seu apogeu entre 1500 a.C. e 400 a.C. Também é uma civilização da qual não se sabe muito, mas acredita-se que ela é a mãe cultural dos povos mesoamericanos. Então, os calendários, o sistema de escrita pictográfico, a religião, que vai ser dos maias, dos astecas e de outros povos dessa área, elas teriam como base a civilização olmeca. Daí depois, também na Cordilheira dos Andes, nós temos a cultura de Chavin, que foi nos Andes peruanos e que teria existido entre 900 e 200 a.C. Acredita-se que eles dominavam já a pintura de tecidos, tinham uma cerâmica bastante sofisticada e inclusive a metalurgia, usando inclusive ouro como o meio de fazer ferramentas e mesmo
artefatos, né, joias, né, que eles se utilizavam. Os zapotecas também são da Mesoamérica, eles sucedem os olmecas e acredita-se que eles teriam surgido, eles já ocupavam a região já desde 3000 a.C., né, no sul do México, chamado Vale do Oaxaca, e eles teriam durado até mais ou menos 1521 depois de Cristo, sendo uma civilização bastante longeva. Eles teriam desenvolvido também um sistema de escrita hieroglífica que teria sido apropriado inclusive pelos maias posteriormente e também já construíam pirâmides. Nos Andes, nós temos em seguida a civilização de Nazca, no que ocupou o atual Peru entre 300 a.C. e 800 depois de Cristo. Era uma civilização também bastante sofisticada, com a presença de vasilhas e cerâmicas e instrumentos musicais, como também a flauta, né? Flauta, o que chamamos de flauta de pan, né? Aquela flauta que na verdade são várias flautas de diferentes tamanhos reunidas em um conjunto, e elas teriam deixado como legado as famosas linhas de Nazca, que são uma série de desenhos imensos, de quilômetros de distância, que representam desde pessoas até animais, né? E que estão presentes no deserto peruano. Até hoje é um grande mistério como eles fizeram esses desenhos, já que não tem nenhuma região de montanha tão próxima assim para eles acompanharem o desenho e mesmo que significados esses desenhos representavam. Possivelmente teria alguma forma religiosa ou até mesmo para o conhecimento da astronomia, né? Então, essa é a civilização de Nazca também, que vai ser depois absorvida pelo Império de Huari. Já no período clássico mesoamericano, nós temos uma das cidades mais importantes da história mesoamericana, Teotihuacan, no Nordeste, que fica no Nordeste da atual cidade do México, e que teria prosperado entre 300 a.C. até mais ou menos 750 depois de Cristo. Também foi uma sociedade bastante complexa, com estudos de astronomia, práticas agrícolas e uma estratificação social considerável, além de pirâmides, que eram templos para os deuses, sendo o principal o deus Tlaloc, o deus da chuva, o deus das tempestades. No caso, foram reconhecidas entre as principais pirâmides em Teotihuacan a pirâmide da Lua e do Sol e o templo ao deus Quetzalcoatl, que vai ser um deus muito importante entre maias e astecas. Os maias chamarão ele de Kukulkan, na verdade, que é a serpente emplumada. Voltando aos Andes, nós temos entre 100 a.C. e 700 depois de Cristo a civilização de Moche, que é um pouco diferente das outras, pois ela vivia numa região mais costeira e vivia principalmente da pesca, além da agricultura, e praticava o artesanato. Posteriormente, os Andes eles vão ser dominados por dois grandes impérios, que é o Império de Huari e o Império de Tiahuanaco. O Império de Huari e de Tiahuanaco, eles teriam origem, no caso, né, no norte do Chile e no oeste da Bolívia, na região do Lago Titicaca. Eles teriam sido dois impérios muito grandes que governaram a Cordilheira dos Andes e que depois se fundiram, se uniram em um só. Entre algumas contribuições, eles deixaram a Porta do Sol na Bolívia e uma grande rede de estradas que é apropriada depois pelo Império Inca. Então, antes dos Incas dominarem, quem passou a dominar toda aquela região dos Andes foi esses dois impérios, Huari e Tiahuanaco. Na América do Norte, por volta de 500 depois de Cristo, nós temos o surgimento da cultura Anasazi, que é dos povos Pueblo, né, do sudoeste norte-americano, que deixaram como herança várias cidades esculpidas nos canyons. Então, cidades que eram feitas nas encostas dos cânions, esculpidas com adobe e arenito, né, ligadas por uma rede de 400 quilômetros de estrada. Acredita-se que eles construíram nessas regiões, pois era mais difícil para invasores atingirem essas cidades. E muitas dessas redes de estradas, elas passavam por dentro dos canyons. Então, uma civilização, né, ela prospera entre 500 e 1300 depois de Cristo, que também
nós ainda não sabemos muito sobre ela, mas que deixaram essas verdadeiras obras, né, esculpidas nos cânions no sudoeste norte-americano. Na Mesoamérica, nós temos também os toltecas, que tinham sede na grande cidade de Tula e que foi bastante influenciada por Teotihuacan e, além da agricultura, praticava também comércio com outras cidades. Ela teria sido invadida por invasores desconhecidos. Alguns acreditam que teriam sido os ancestrais dos astecas que teriam invadido a cidade de Tula por volta do século XII depois de Cristo, e depois a cidade é abandonada. Nos Andes, nós temos também no litoral peruano, né, entre 1100 e 1470 d.C., a civilização de Chimu, que também é uma civilização bem particular, pois, como eu falei, a maioria das sociedades dos Andes, elas tinham religiões solares, ou seja, o deus que representava o sol era o mais importante. No entanto, a civilização de Chimu considerava o sol destrutivo e cultuava a lua, principalmente. Além disso, também dominavam a cerâmica e a fundição de metais como cobre, ouro e prata e bronze. Na América do Norte também, nós temos no Vale do Rio Mississippi a cultura do Mississippi, que também é bastante característica e também não se sabe tanto sobre ela, mas que antes da chegada dos europeus ao interior dos Estados Unidos, isso entre 800 e 1600 depois de Cristo, teriam surgido várias cidades dessa região do Mississippi, inclusive a cidade de Cahokia, que era uma cidade tão grande, tão avançada, que diz a lenda que ela teria inspirado também o mito de Eldorado, né? O mito de que na América havia cidades totalmente feitas de ouro, que muitos exploradores tentaram encontrar, morreram tentando e nunca encontraram, simplesmente porque Eldorado não existiu. Mas no caso, né, a cidade de Cahokia, ela serviu de grande inspiração para esse mito de Eldorado. Outra coisa também é que eles tinham práticas de conservação dos corpos que lembravam a mumificação egípcia também. Já na Baixa Amazônia, nós temos entre 500 e 1600 depois de Cristo o povo Cuicuro, que até hoje inclusive existe, né? O povo Cuicuro. Mas acredita-se que nessa época eles construíram uma grande cidade do que seria o Vale do Xingu, que chegou a ter 50 mil habitantes, com estradas, fortificações e trincheiras, e totalmente feita de madeira também, né? Ou seja, não foi usada a pedra. Uma cidade que inspirou também uma outra lenda da cidade perdida de Z, né? Uma cidade americana que teria se isolado no interior da Amazônia, que inspirou até romances, até filmes posteriormente, né? Essa cidade de Cuicuro. E no extremo norte, nós temos a civilização de Thule, que são os chamados Inuites. Os Inuites são chamados também muitas vezes de esquimós, mas esse é um termo ofensivo pelos esquimós. Na verdade, o termo esquimó, ele tem origem em indígenas do sul, ao que viviam ao sul dele, né, no norte do Canadá, que chamavam esses povos de esquimó, que significa, na verdade, comedor de carne crua, já que a dieta do povo de Thule era principalmente peixes, baleias e focas, né, que eles eram hábeis caçadores, né, eles caçavam baleias, focas, peixes grandes também, pois a partir desses animais eles faziam tudo, couro para as roupas, o óleo também, até o alimento, e até mesmo as ossadas de baleia eram utilizadas como alicerce de algumas das residências, né? No entanto, o termo correto é Inuit, que é como eles se autodenominam, e até por uma questão religiosa, já que o povo Inuit acredita que todo ser vivo ele tem uma força espiritual chamada Inua, né? Daí que vem então o nome Inuit. Inuit são aqueles que possuem a Inua. Essas são algumas das muitas sociedades que existiram na América antes da chegada dos europeus. Então, apenas para dar uma apresentação para vocês a respeito disso. Posteriormente, daí nós então iremos tratar das 3 civilizações mais conhecidas e que chegaram a ter contato direto com os europeus, no caso, que são os maias, os incas e os astecas. No momento é isso, uma boa tarde a todos.